Deixa eu já te perguntar, esse processo de fiscalização, você está fazendo aí uma abordagem, fiz questão, prefeito, de trazer esses vídeos, porque me parece que tem uma abordagem um pouco mais sistêmica da questão do Bolsa Família, do assistencialismo. Vi ali você na rua ali com a plaquinha pedindo para as pessoas não dar esmola. Quer dizer, a gente aqui está numa guerra cultural, a gente não pode esquecer, né? A gente vive uma verdadeira guerra de valores, né? Parece que o trabalho está cada vez menos valorizado na nossa sociedade. Então, eu percebo que o senhor está fazendo justamente o contrário. Cláudio, eu concordo 100%. Áudio. A gente está numa linha. Áudio do prefeito. A gente... Me escuta bem, Cláudio? Está sem áudio. Consegue não sei me se aí escutar? na tua transmissão, Diogo. Eu escuto bem aí. aqui. Eu estou escutando. Deixa eu ver se eu mexo alguma coisa aqui. Ó. Não, olha, na transmissão está funcionando. É eu que não estou com o retorno dele aqui no estúdio. Pode falar de novo, por favor, prefeito. Cláudio, se me escutar, maravilha. Eu não estava te ouvindo. A nossa audiência estava te ouvindo, mas eu não. Então, por favor. Ah, não, tranquilo. Cláudio, eu acredito muito também nessa... Alguns podem dizer que é uma teoria, que é uma briga aí de civilização, de costumes e valores. Eu acredito muito nisso. Existe uma tendência de tentar dar mais liberdades individuais em tudo que é país ocidental, uma briga para que se deem mais liberdades individuais, mas esquecem que esse excesso de liberdades individuais acaba afetando a liberdade coletiva. A falta de deveres individuais acaba afetando a liberdade coletiva. Então, eu não consigo admitir como prefeito que uma praça bonita, que tem investimento público, que seria um playground de muitas famílias, muitas crianças, acaba sendo tomado muitas vezes por mendigos que não estão fazendo nada. E houve um momento na história ocidental que essa população de mendigos, que antigamente eram tratados como marginais, acabaram sendo tratados como cidadãos normais, como qualquer outro que está trabalhando. E está errado isso. A verdade é uma só. O cara que não quer trabalhar, o cara que tem as oportunidades, que tem uma casa de passagem, tem chance de tratamento para drogas, tem chance de emprego, o cara tem chance de trabalhar, como todo cidadão que está se virando, e o cara não quer isso, tem que ser mudado essa terminologia, esse nome de morador de rua tem que ser chamado de mendigo, tem que ser tratado como tal. Essa é a realidade. E a gente tem que ser, como poder público, parar com esse mimimi, esse coitadismo de achar que está todo mundo doente e tentar passar a mão em cima disso. Tem que ter uma fiscalização rígida, as prefeituras têm que trabalhar e diferenciar o que é um cidadão que está contribuindo e aquele que só está sugando a sociedade, aquele que está sendo um parasita da sociedade, e tem que ser falado com muita clareza isso. E é o que eu estou tentando fazer aqui em Bento. Mesma situação, Cláudio. Bolsa Família é para quem precisa. Agora, o marmanjo com 18 anos, esse cara barbado, com 20, 30 anos de idade, sem filho, sem esposa, e ganhando Bolsa Família, o cara com condições de trabalhar, isso não é ser malandro, isso é ser ordinário, é ocupar recurso público, é se deitar nas costas de quem está trabalhando. A história da formiga e da cigarra, que um trabalhava e os outros acabavam ficando sempre nas costas. Então, é isso que a gente está tentando acabar aqui em Bento Gonçalves. E eu estou dando um grande prêmio para essa pessoa, que é um trabalho, é dar um emprego. Se eu consigo dar um emprego, consigo dar um trabalho para esse cidadão que está escorado aí na sociedade, ganhando Bolsa Família, eu estou dando dignidade para ele e independência financeira, que é o mais importante de tudo. É não depender de Estado, federal, estadual ou municipal, e o cara tocar a própria vida. Aqui, que a gente já tem o vídeo preparado. Júlio, solta esse vídeo para que as pessoas entendam exatamente o que você está fazendo aí em Bento Gonçalves. Por favor, Júlio. Olha só o avanço que a gente está tendo com esse trabalho do Bolsa Família. Vai ficar morando aqui em Bento? Sim. Tá. E por que é difícil para te aproveitar e trabalhar? Eles têm vaga, eles têm empresa com um lugar para trabalhar. Você quer um lugar para trabalhar? A gente começou com os telefonemas, a gente foi indo para busca ativa, a gente chegou a ir nas casas das pessoas, e aqueles casos que a gente não encontra, a gente corta o benefício. Aquelas situações que fogem da normalidade são cortados os benefícios. Mas a gente também encontra pessoas
que a gente consegue colocar no mercado de trabalho. Buscamos na sua casa, a gente vai e faz o currículo dessa pessoa e leva até uma empresa privada para conseguir empregar essa pessoa. Então, é um trabalho de sequência. Tem a parte rígida da fiscalização, mas também tem a oportunidade. O mais importante de tudo, eu sempre falo, a melhor ferramenta social é o trabalho. E o Bolsa Família, ele precisa ser temporário. É uma forma de ajudar essa pessoa em um momento de dificuldade. Mas cada um tem que andar pelas próprias pernas, se virar e contribuir com a sociedade. O que a gente está fazendo é ajudar um pouco e fazer esse ciclo ir um pouco mais rápido. O microfone é seu. Cláudio, essa é a forma que a gente diz aqui, é o jeito de Bento Gonçalves. É a gente parar de tratar como coitadismo, é a gente entender que está sobrando emprego no Brasil inteiro. Bento é o município que tem o menor número de Bolsa Família de todos os municípios acima de 100 mil habitantes. E a gente fala isso com muito orgulho aqui em Bento Gonçalves. E tem que parar, eu falo muito sobre isso, coitadismo, para quem tem condições de trabalhar, é uma aberração da sociedade. O Bolsa Família é para quem precisa, para aquela família, para aquela mulher que tem 4, 5 filhos, às vezes, que não tem um planejamento familiar, por uma falta de educação, de cultura, e não se deu conta que ia ter que gastar dinheiro para cuidar dos filhos. E essa é a forma que o Estado tem que cumprir quando há essa falha de sociedade e de Estado. Mas agora, para esse cara, eu falo mais uma vez, que pode trabalhar, às vezes está trabalhando informalmente, está conseguindo se virar e ganha mais um complemento salarial de R$600 por mês. Ora, quem é que não quer ganhar um complemento de 600 sem fazer nada? Está muito fácil. E aí, autodeclaração, Cláudio. Para ganhar o Bolsa Família é só autodeclarar. É o cara chegar lá no CRAS, no Centro de Referência de Social, contar uma história triste, dizer que está passando necessidade, que ninguém quer empregar ele, e aí ele sai de lá com um cartão para pegar na Caixa Federal R$600 por mês. Aí num ano são R$7.200 que o cara vai ganhar de graça. Pega num mandato de um prefeito, são quase R$30 mil. E aí, imagina, logicamente, tem muito aí que perdeu o Bolsa Família e tá buzina da vida comigo, né? Os caras ficam bravos. Mas é aquela coisa, eu durmo tranquilo, eu consigo dormir tranquilo porque eu sei que estou fazendo certo. As nossas equipes estão fazendo certo, eu agradeço as nossas assistentes sociais que entenderam que a melhor ferramenta é o trabalho, não é a gente dar uma bengala para um cidadão que tem 2 pernas, pode caminhar e pode se virar para trabalhar. Então é a forma que a gente está trabalhando aqui em Bento, é acabar com o coitadismo e fazer todo mundo cumprir com a sociedade. Eles citam aqui o caso de um sujeito que ganhava R$600, não fazia nada, vocês foram lá, ofereceram, ele foi trabalhar numa empresa aí de metalurgia, uma coisa qualquer desse tipo, e passou a ganhar R$3.500 salário. Então, assim, isso dá dignidade, isso dá projeção, se o sujeito tem condição de crescer na vida, a gente precisa realmente acabar com essa cultura mesmo da preguiça, né? A cultura do ócio, a cultura da preguiça. Enquanto isso, a gente tem a China trabalhando 48 horas por dia, a Rússia trabalhando 47 horas por dia, na média. Esse pessoal trabalha e a gente está ficando para trás. Eu quero colocar no nosso debate aqui a opinião do Ari, que também é gaúcho, é de Pelotas, Ari? Sou de Pelotas e o prefeito é um dos nossos ídolos. Eu participo muito do programa do Júlio Ribeiro, o Mais Brasil. Amanhã eu acho que estaremos lá, né? E nós, eu acompanho o prefeito de Bento e já pedi ao Júlio, na minha próxima ida a Porto Alegre, eu quero ir a Bento lhe visitar. E o trabalho dele começou, para mim, o mais importante, quando eu vi trabalhar, foi durante a nossa enchente. Na mobilização das pessoas, evitar tirando as pessoas de lugares perigosos, se mobilizando a sociedade para isso. Então, é um prefeito moderno, é um prefeito que nós queremos no Brasil. Como diz o Júlio, mais Brasil, menos Brasília. As soluções são dadas nos municípios. Cada município tem a melhor solução. Nós não precisamos que alguém de Brasília venha dizer como é que é feito. E a história do Bolsa Família é muito interessante porque ela começa numa pesquisa do IBGE nos anos 70, chamada ENDEF, Orçamentos Familiares, e que se concluiu estatisticamente que era mais interessante você dar o dinheiro à mãe do que aquela cesta base, aquela cesta que vinha com alimentos. E
Esse foi um estudo estatístico analisado em função de demanda das famílias. O prefeito Chico Amaral de Campinas implementou isso. E daqui para frente isso virou, hoje, tem um custo de 167 bilhões no orçamento. Ou seja, quando nós estamos falando em ajuste fiscal, nós temos Bolsa Família custando 167 bilhões. E ninguém sabe exatamente a quem. O prefeito de Bento está nos ensinando como organizar isso. Não é tirar o benefício, é dar benefício a quem efetivamente precisa. Voltar ao conceito original. Em vez de alimentar com compra de arroz, feijão, enfim, que vai gerar uma série de problemas, dá o dinheiro. Mas para quem precisa? A mãe que precisa, ao receber o dinheiro, ela compra o que o filho precisa. Esta realmente precisa do Bolsa Família. Agora, esse rapaz que o prefeito contou, de 18 anos, esse não precisa Bolsa Família. Esse precisa um sermão. Como diria meu pai, vai trabalhar, vagabundo. Precisa de um sermão, não precisa do Bolsa Família. Então, o prefeito de Bento nos orgulha no Rio Grande. É um orgulho que eu tenho de ser gaúcho, ser conterrâneo deste prefeito. E já disse para o Júlio que a gente tem que pensar muito no futuro político. Porque o Rio Grande e o Brasil precisam de políticos que tenham esta visão. A visão do pé no barro, de sair, de andar na rua, de olhar para a sua população, de conversar com o seu eleitor, de não ficar no gabinete com meia dúzia de pessoas que se julgam inteligentes, distribuindo benesses ou coisas. Não, é ali, é no sinal da esquina, é conversando com quem está no dia, entrando dentro das casas. Meu pai foi prefeito, eu sei como é que é isso. Eu vivi isto. Seu pai foi prefeito de Pelotas? Exato. Meu pai, às 6 horas da manhã, estava saindo de carro, andando pelas vilas, vendo o que as pessoas precisavam. Na época nós não tínhamos uma série de recursos que se tem hoje. Excelente. Bota então, não, cadê? Prefeito, cadê o prefeito? Parabéns. Eu tenho orgulho de estar num programa com a sua presença. Eu sabia que o Ari ia gostar Obrigado, de te ver aqui, Diogo. Obrigado, Ari. Obrigado aí pelas palavras. A gente fica honrado, né? Meu Deus do céu. E concordo com o senhor Ari. É sermão. Aqui, a gente vai ficando de saco cheio, Ari. Eu tô há 16 anos da vida pública. Eu já fui prefeito, que é vizinha Bento. E a gente já passou por toda essa fase aí da cultura politicamente correta, cultura woke, da gente ter cuidado com todas as ações. Agora a Agenda 2030, cheio de regras, e a gente tem que mudar tudo que a gente pensa, porque alguns uns gênios trancados na sala resolveram dizer que aquilo estava errado. Agora nossa carne agora do Rio Grande do Sul é uma porcaria, agora os caras estão dizendo lá fora. É um absurdo, isso aí é uma falta de respeito total com quem quer trabalhar. E eu acredito muito, a gente tem que dar um passo para trás, voltar umas 3 gerações para trás, naquela cultura de antigamente, que não havia emprego para as pessoas. Estava faltando emprego, e quando se conseguisse um trabalho, as pessoas tinham que abraçar aquilo com a maior força possível, e não largar aquele negócio. Mas hoje está muito mais fácil. Existe vaga para todo mundo que está necessitando conseguir um benefício de Bolsa Família, gás, cesta básica, aí consegue prioridade em tudo que é serviço de prefeitura, aí tem que pagar qualquer coisa, tem que dar um jeito de pagar porque é necessitado. E está errado isso. Mesma situação, os moradores de rua. Tem que dar barraca para morador de rua. Isso não existe. É um exemplo em todos os aspectos. Eu tenho 76 anos, eu conheço Rio Grande há quantos anos? Eu sei o que foi fazer vinho em Bento Gonçalves, quando começou. A dificuldade. Eu fui fruticultor. Em Pelotas, na colônia. Eu sei o que é plantar uma videira. Eu sei o que é cuidar. Eu sei o que é produzir. E hoje, de Bento Gonçalves, sai dos melhores vinhos do mundo. Isto é trabalho. É isto que tem que ser valorizado. As pessoas têm que saber que, se trabalhar, se produzir, não precisa do Estado. Quanto o Estado ajudou para sair essa qualidade de produto de Bento? Pouquíssimo. Foram as pessoas de Bento que fizeram isso. Então,
isto é exemplo para o Brasil. Muito bem. Está até emocionado aqui. Põe lá no prefeito. Põe lá no prefeito, gente. O prefeito é o entrevistado aqui. O Ari é meu parceiro aqui de bancada. Viu aqui, ó, ô Diogo, o Ari tá com quantos anos, Ari? 76. 76. O Ari tem mais de 60 anos de janela aqui de política, acompanha isso há muito tempo. Então ele está até emocionado em ver o teu trabalho. Obrigado, gente. Mas concordo 100% com o Ari. O nosso agricultor aqui de Bento, ele é uma família que veio há mais de 100 anos para a região. Não tem... são famílias, é pequena propriedade, é uma média de 6 hectares cada família. Aqui nunca veio o MST, nunca teve invasão do MST aqui nas nossas propriedades. A gente faz isso também com muito orgulho. Aqui não cresce o MST, não tem como dar certo. Até porque as famílias trabalham aqui, todo mundo está trabalhando. Quem vem de fora, de outras regiões, acaba entendendo esse espírito coletivo de trabalho, e é o que está dando certo. Aqui não tem ajuda para assentar uma família, para conseguir pagar maquinário para eles. Isso não existe, não. Cada um acaba se virando, cada um tem ajuda da prefeitura? Lógico que tem, a gente consegue ajudar com estrada, com hora-máquina, mas aqui não se dá dinheiro. Aqui uma coisa que eu falo, Ari e Cláudio, quando teve a tragédia, a enchente, todo mundo falava em dar bolsa para todo mundo. Tinha que dar o auxílio emergencial do governo federal, tinha do governo do estado, e cada prefeitura tinha que criar a própria bolsa para mostrar que era melhor do que os outros entes federativos. Aqui a gente não criou bolsa. Aqui eu chamei todas as pessoas que tinham perdido o seu negócio, que perderam o seu emprego, a gente recolocou elas no mercado de trabalho. Aqui os agricultores que não tinham como vender a sua produção, a gente fez mutirões para pegar os seus produtos e vender no centro de Bento Gonçalves, com toda a população vindo. E chamei toda a população, as entidades chamaram a população, eles venderam tudo que podiam. Mas teve algum auxílio, R$1 para tentar ajudar as pessoas? Não, foi o trabalho de cada um. Então, isso que é importante, eu sempre falo muito disso. Ninguém quer dinheiro dado, as pessoas querem ter condições de trabalhar. E volto a falar do Bolsa Família. Não é a maioria da população. As pessoas que trabalham é que são a maioria. Aqui em Bento eu tenho mais ou menos 2.000 famílias que recebem, 5% da população. É um número muito, muito menor do que a Porto Alegre, que passa dos 20%. Aí pega algumas cidades em outras regiões que chegam a ter 50% da população recebendo Bolsa Família. Como é que vai dar certo isso? E aí está sobrando emprego em praticamente todas as cidades do Brasil. E não vão conseguir porque é mais fácil ficar recebendo uma bengala todo final de mês. Eu tenho aqui, eu não sei se são esses números que você quer falar, mas eu separei vários números aqui. 53 milhões de pessoas no Bolsa Família. 53 milhões de pessoas no Bolsa Família. Aí deixa eu só te dizer o seguinte, porque você está falando aí, e as pessoas que estão nos assistindo, o pessoal aqui que está no TikTok, acompanhando aqui o bastidor, vocês que estão no YouTube, não deixa de likear o programa, tá? O pessoal que está nos assistindo também aí em todas as plataformas. Olha só, essa cultura do Bolsa Família, hoje nós temos 53 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. Bolsa Família. E sabe quantos milhões de desempregados, segundo o CAGED, que foi publicado ontem? Isso. 6 milhões. 6 milhões. Aí é o que eu tenho... Então, não, alguma coisa está errada. São 7 milhões, está aqui, ó. Alguma coisa está errada. Olha só, são 6,4, porque o governo bateu palma. O governo, Diogo, bateu o bumbo, o governo federal, o Lula, o Haddad, eles estufam o peito para falar que conquistaram, né, a menor taxa de desemprego da história. Né? Então, 6,4%. Aí você tem que analisar o contexto da coisa. Primeiro que assim... Qual é o peso que uma política na prefeitura ou uma política no Estado tem, né, dentro desse contexto de geração de emprego? Total. Né? Então, assim, você não pode... Por exemplo, Santa Catarina é o Estado, já até convidei ontem o Jorginho Melo para vir aqui, é o Estado com o menor índice de desemprego do país. Tá? O Jorginho Melo é o governador... Santa Catarina tem uma cultura diferenciada, é uma cultura de trabalho, como boa parte da região sul, e você e o governo Lula está querendo surfar nesses números. Mas tem coisa pior, tem o contexto de todas essas políticas assistencialistas. Né? Então, assim, quando a gente olha
e destrincha isso, é que a gente percebe o que está por trás, né? Então, sei lá, taxa de desocupação, 6,4%. População desocupada, 7 milhões. População ocupada, opa, peraí. Qual é a população ocupada? 103 milhões, está aí na tela para o pessoal ver. População fora da força de trabalho, 66,4 milhões. População desalentada, 3,1 milhões. Aí aqui, ó, empregados efetivos dentro da população ocupada. Empregados com carteira, 39 milhões. Empregados sem carteira, 14,3 milhões. Trabalhadores autônomos, 25,4 milhões. Trabalhadores domésticos, 5,9 milhões. Empregadores, 4,3 milhões. Trabalhadores informais, 40 milhões. Taxa de informalidade, 38,8. Então, assim, a gente tem uma situação em que 66 milhões de brasileiros simplesmente estão fora da força de trabalho. Claro que tem aposentados? Tem aposentados. Mas tem beneficiário do Bolsa Família. Tem todo um contingente gigantesco de pessoas que estão em idade ativa, que poderiam estar colaborando na construção do país, da economia, da riqueza, do PIB, e não estão. Ou seja, aliás, poderiam estar, inclusive, ajudando o governo a arrecadar mais e não estão. Estão recebendo auxílio do governo, Diogo. Tá aí os números aí, Cláudio. É aquela história, tu pega de um lado, tem uns que defendem aumentar o assistencialismo, pega de um outro, tem gente que critica, mas eu vejo pouquíssima ação realmente efetiva para diminuir o benefício de assistencialismo. Eu vejo em tudo em pouquíssimas exceções, a grande maioria dos estados aumentando os benefícios. É mais bolsa para aposentado, é mais bolsa para estudante, para fazer o ensino médio, é mais bolsa para aquela mulher para conseguir fazer um trabalho. Tem gente que está pagando para estudar, só falta agora alguém dar uma ideia brilhante de pagar para alguém ter lazer também. Só está faltando isso aí no Brasil. Agora, fazer as pessoas cumprir o seu dever de sociedade, que todo mundo tem que trabalhar, eu vejo pouca pessoa falando. Já tem. Ação acontecendo. Ô, Diogo, já tem. Estão usando para Bet, inclusive, o Bolsa Família. Para Bet, não, e tem mais o seguinte, agora tem passagem de avião. Ah, tem passagem de avião, é lazer, está pagando para o sujeito poder viajar. E um número macro interessante, prefeito. Ontem eu fechei uma conta, até produzi um artigo. Nós temos hoje o nosso déficit 9,3% do PIB. 1 trilhão e tanto. O déficit brasileiro é 1 trilhão, 9,3% do PIB. Nosso crescimento é 3% do PIB. Esses 9 trilhões de déficit vão entre os juros e custos de governo. Cada pessoa dessa que sai do Bolsa Família e vai para o emprego, ela sai da conta despesa e vai para a conta receita. Ela sai daqueles 9,3% e vai para os 3% de crescimento. Se todo mundo fizesse isto, nós estaríamos multiplicando o país. Nós temos um potencial no Brasil imenso. É esse imenso contingente de brasileiros que são capazes de trabalhar. O que eles precisam é simplesmente uma orientação, é uma organização de trabalho. Nós precisamos fazer o que o Trump está começando a fazer nos Estados Unidos. Sair do lado do consumo e para o lado da produção. Todo mundo gosta de produzir, todo mundo gosta de ter as suas coisas. Eu tenho um empregado, por exemplo, trabalha comigo já há muitos anos. Ele, além de trabalhar comigo, ele também faz uma feirinha de vende roupa. E hoje tem uma produçãozinha particular de frangos. Ou seja, este é um brasileiro. E ele não sabe ler nem escrever. Este pequeno brasileiro, que chamam de vira-lata, é o grande patrimônio do Brasil. E quando se tem prefeitos que sabem usar isto, porque é lá na prefeitura, é lá no município que isso vai ser buscado, não é aqui no gabinete em Brasília. É lá que o prefeito conhece a população, sabe quem é capaz de produzir, sabe aonde local o emprego. Muito bem. Diogo, tem mais? Você quer fazer mais alguma? Eu queria só uma informação assim, da tua experiência de ir na casa das pessoas. Teve alguma que te surpreendeu mais nessas batidas que vocês estão fazendo aí na casa de beneficiários do Bolsa Família?
Tem sim, eu acho que são várias situações. São aqueles que já foram embora, são aqueles. E aí depois vai ser cortado o benefício, eles vão correr atrás para tentar conseguir no outro município. Mas tem aqueles que vivem muito bem, que trabalham informalmente, que acabam tendo até funcionários informais e acabam usando esse benefício para pagar uma faculdade para um filho. E isso é o ilógico da situação. A gente está gastando um dinheiro que não deveria estar gastando. Mas é a percepção, Cláudio. Eu acho que cada prefeito, e eu faço uma cobrança dos pares também, porque todo mundo tem medo, porque eu acho que vai mexer politicamente se começar a agir com mais rigidez e fazer o certo. Não é nem fazer com rigidez, é fazer o certo. É simples a situação. É fiscalizar e cobrar essa fiscalização. E eu acredito muito nisso. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas é lógico, depende também de uma política macro, que muitas vezes ela é nefasta. O governo federal, a política pública desse Bolsa Família é para não funcionar, é para não ter fiscalização, é dificultar cada vez mais. Eu vi agora que nesse pacote do Haddad, aí ele coloca lá num dos itens também essa fiscalização individual de quem ganha Bolsa Família sem ter filhos e sem ter esposa ou marido. Então, a gente já vê algum movimento, mas botando tudo na conta das prefeituras, que se virem as prefeituras para fazer. Eles vão fiscalizar, mas quem vai fazer mesmo são as prefeituras. Mesma coisa, baixar o imposto de renda para 5 salários, isentar o imposto de renda para 5 salários. Quem vai pagar a conta são as prefeituras. Isso aí vai sair do FPM, que é a maior parte do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, é o imposto de renda. Então vai cair a arrecadação dos municípios. E aí volto a falar o que você falou. Eles fazem mais Brasília e menos Brasil. Pois é, esse era o lema, você falou do Júlio aí, esse era o lema do Guedes, era mais Brasil, menos Brasília. Paulo Guedes está aí agora, o pessoal nostálgico, querendo o Paulo Guedes de volta aí, um abraço para o ex-ministro Paulo Guedes, que deixou aí essa marca aí, foi muito injustiçado, foi criticado, bateram pra caramba, mas foi o único ministro até hoje que iniciou um processo de libertação das forças produtivas do Brasil, através justamente de reformas essenciais, muitas delas feitas ali na base mesmo da política do executivo, né? Relaxando ali programa para liberdade econômica, permitindo que o empreendedor empreenda sem estar o Estado no pescoço dele. A gente estava indo bem, a gente estava indo muito bem, indo na direção, inclusive, de uma redução de impostos, redução do déficit, e agora a gente está na trajetória contrária. A gente voltou para esse passado de exploração do trabalhador, do cidadão brasileiro, cada vez com mais impostos para sustentar uma turma aqui do andar de cima que só quer saber de benefício de privilégio, cercar de benefício de privilégio e de abusar da boa vontade do pagador de impostos, do cidadão brasileiro.